Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Cultura Espírita, produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, localizada próxima à Avenida Jorge Amado, Rua do Cascalho, número 51, Boca do Rio, Salvador, Bahia. Este programa é transmitido através da Rádio FEB, via internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB. Acesse o nosso site www.casadacaridade.net para conhecer a programação das atividades da nossa casa, Irmã Elizabeth. Lá vocês encontrarão reuniões públicas, doutrinárias, atendimentos de passes, atendimentos sociais, os livros editados pela nossa gráfica, a programação da nossa rádio, dentre outras atividades. Iniciamos o programa Cultura Espírita, cujo propósito é levar ao ouvinte esclarecimentos à luz do Espiritismo, fundamentados na doutrina espírita de Allan Kardec, sobre temas vivenciados no dia a dia de todos nós, em nossas relações com o próximo, em nossas famílias, com os nossos amigos, em nosso trabalho, enfim, em nossas vidas. Para ouvir este programa, acesse a Rádio FEB através do site www.casadacaridade.net ou feb.org.net e fique sintonizado conosco. Participe também do nosso e-mail geral@casadacaridade.net e teremos o maior prazer em respondê-los. Hoje nós vamos seguir com o debate do livro Consciência em Evolução e abordando o tema na página 182, Lembranças do Passado. Lembrando que este livro é da coleção Saber, de Lívia Pereira Santos, editado aqui em nossa gráfica. E eu sou Odete Gonçalves. Hoje nós teremos a participação de Alessandra, de Lívia Pereira Santos, a nossa presidente, e de Alessandro. E antes de mais nada, para nós abrirmos o nosso debate, nós vamos pedir à nossa presidente Lívia que nos conceda as bênçãos do Senhor para todos nós. Jesus, eu amo o Senhor. Meu amor por Jesus é profundo. Ele sabe disso. Por tudo, pelos seus ensinamentos, pela sua coragem. Por tudo, meu Jesus, eu os amo. Hoje eu entendo mais o Senhor. Entendo mais a vossa história, a nossa vida. Hoje eu entendo mais. O que eu não entendi é porque eu não tinha maturidade. Mas hoje eu entendo mais. E eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Principalmente pela doutrina espírita. Que eu sei que o planejamento partiu do seu coração. O planejamento dessa doutrina e pela sua inteligência, o Senhor para nós é inesquecível, porque trouxe para a Terra a felicidade e o futuro, e
todos nós, cristãos, devemos agradecer a vós. E fica aos seus pés, aos vossos pés, Senhor. Eu quero ser uma florzinha pequena, o Senhor pode pisar para não magoar seus pés na terra. Eu gostaria. Eu vos amo, Jesus. Meus queridos ouvintes, após essas palavras de Lívia, tão terna, tão grata, com tanta harmonia, a gente vem te pedir licença, Senhor, para que a nossa mensagem de hoje, o nosso estudo, ele, com o título Lembranças do Passado, que seja para nós, assim, muitas boas lembranças e recordações de coisas positivas que nós fizemos lá no passado e que hoje nós estamos tentando fazer com que esse potencial aumente um pouquinho mais. Pode ocorrer coisas negativas, porque é da nossa condição, mas que a gente possa, essas coisas negativas, ser trabalhadas. Muito bem. Com essa calma de hoje, eu estou achando que o mal vai se tornar um bem. Tá certo. Vamos por essa linha, não é? Vai clarear, vai iluminar, a gente vai ter novos conhecimentos, que seja um bom remédio deste mal. E a nossa amiga Alessandra vai iniciar fazendo inicialmente algumas anotações para esclarecimento e depois entraremos no tema. No programa anterior, nós vimos sobre retrocognição, que também é conhecida como regressão de memória ou regressão à vida passada. Então está correlacionado, né, ao tema de hoje, que é lembranças do passado. A retrocognição, ela seria um fenômeno parapsíquico, espontâneo, né, isso, induzido, no qual o indivíduo lembraria espontaneamente dos lugares, dos fatos, das pessoas, relativo a experiências passadas, sejam elas vidas ou por períodos entre as vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, sobre o esquecimento do passado, nos diz que devemos fazer as seguintes considerações sobre o assunto. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Caso contrário, poderia ter graves consequências, como humilhação, orgulho, né, impedir que a pessoa continue na sua caminhada. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, a fim de reparar o mal que lhes faz. Então é frequente encarnação na mesma região. Na mesma região, né? O esquecimento ocorre somente durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma suas lembranças do passado. Relembra tudo. Relembra tudo. Que impacto. Que impacto, não deve ser, né? Por isso que é difícil, muitas vezes, viver na espiritualidade, porque, na medida do possível, o espírito vai lembrando de tudo. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Nas doutrinárias, há muitos relatos de entidades sobre a forma de como ele se vê enquanto espírito. É que uma maioria nem se aceita, né? Porque não acredita que é capaz de se transformar daquela forma. Mas há muitos relatos, assim, quando a gente está doutrinando, eles falam muito sobre isso. E aqui tem que durante o sono o espírito goza de uma liberdade, na qual o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. Às vezes você é intuído a agir de tal forma
e não sabe por quê. É orientado, é chamado, despertado, o porquê daquele sofrimento. O porquê. É bom, porque você tem uma resposta. Sim, eu creio que sim também. Então, feito esses esclarecimentos, vamos entrar no conteúdo do livro com lembranças do passado. As lembranças do passado decorrem de um momento emocional vivenciado na existência atual. Essas lembranças são consequências das situações ou das circunstâncias que estamos vivenciando e são trazidas ao campo da consciência pelo canal mediúnico, pois tudo foi arquivado na memória. Da memória espiritual, né? Que a gente também já falou sobre isso aqui. No momento em que desabrochamos a mediunidade, ou em que ela se apresenta mais ostensiva, as lembranças do passado se tornam mais nítidas e o médium precisa selecioná-las para, enfim, enfrentar as dificuldades trabalhando a vida presente. O passado é uma referência do presente e o presente é o trabalho para o futuro. Todavia, o passado tem a sua importância para sabermos quem fomos nós e porque hoje estamos vivenciando provas e expiações. A necessidade do esquecimento provém da condição moral, espiritual e do entendimento que vamos ter da nossa atuação na vida e suas consequências. Por isso, o esquecimento é necessário, mas quando lembramos do passado, já estamos aptos a resolver as dificuldades ou os seus problemas decorrentes das situações vivenciadas. O psiquismo se abre, os clichês são apresentados e o médium procura se definir dentro daquele quadro, trazendo para o hoje os problemas, os resgates, os afetos, os desafetos e as questões que foram vivenciadas no pretérito. Quando o passado é remoto, as imagens são descoloridas, porque o tempo desfigura um pouco a perspectiva ou o clichê espiritual. Interessante. Vai ficando em preto e branco. Interessante. Aí você sabe que foi muito tempo. Recuado. Quando é recente, a memória nos traz mais vivos os clichês da vida pretérita. Por conseguinte, alguns detalhes estarão no vazio, porque o arquivo de memória pode nos falhar. O importante para a nossa experiência é tirarmos proveito das lições. O médium não deve ficar curioso para saber do seu passado, mas deve analisar tudo aquilo que lhe ocorre para fortalecer o presente e tirar proveito das lições espirituais e morais. As vidas passadas são campos de referência para a vida presente. O homem tem a sua história e esta é que vai formar a sua individualidade. O caráter vai formar o seu caráter. Na ação do psiquismo, que, por sua vez, vai formar a personalidade atual. Por isso, é importante saber, conhecer, tomar consciência de que somos um espírito imortal, temos um passado, vivemos a atual existência e teremos um futuro. Então, para os ouvintes que pensam, na possibilidade de fazer uma regressão de memória, vejamos o que disse o Espírito Emmanuel numa psicografia sobre regressão de memória, através de Chico Xavier. Se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar a regressão da memória do que fomos, do que fizemos, simplesmente por questões de curiosidades vazias, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros, a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? Né? Interessante. A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que em si são a recapitulação de nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente de nossa passagem última na Terra, fixada no mundo físico, cujo curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes? Ou exibirmos grandezas ilusórias em situação que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas? Se já sabemos, especialmente com Allan Kardec,
que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas induzido a erros que não mais desejamos repetir. Sejamos sinceros e lancemos um olhar para as nossas tendências. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito. Muito bonita a mensagem, né? E muito forte. Reflexiva, né? Falando que agora nós estamos vivenciando um presente. O passado já passou meses. Já passou. Agora, pode vir uma lembrança espontânea do passado, através da sua mediunidade. Se a nossa mediunidade abre as comportas para que a gente possa observar o passado. Quando isso acontece, então é necessário que a pessoa faça uma oração e se ligue nesse pensamento positivo da oração. Porque muitas vezes as lembranças são sempre traumatizantes. Pode haver uma lembrança de alegria, de satisfação do passado, mas são raras. É muito mais traumáticas, porque vivenciamos mais traumas, dores, sofrimentos do que propriamente alegria, satisfação, realização. É interessante como as pessoas não têm assim a capacidade de se ver numa situação como essa, né? Sempre, no caso de uma situação negativa, né? Porque dependendo de como você constrói hoje o presente, se é no caminho do bem, você não se imagina praticando o mal, né? E aí é que pode vir aí o surpresa, o choque. O choque. Por isso é que é o esquecimento. Então, é preciso haver resgate daquela vida passada para que não haja tanto sofrimento, tanta dor. Aí Deus faz com que nós faça um exercício do esquecimento. E eu acho que as coisas também vão acontecendo no sentido do resgate, né? Você certamente vai se ver em situações, né, que vai contribuir para de alguma maneira você consertar alguns erros. Quando há resgate, há reabilitação. Quando há reabilitação, aí não tem problema que possa vir a lembrança, porque você está já reabilitado daquela situação. Mas quando não há reabilitação ainda, há um choque muito grande. É um sofrimento que retorna. Para quê? Para quê? Mais um, né? Porque a vida já não é fácil. Ou seja, o nosso banco de dados de vidas pretérias é melhor que fique guardadinho, esquecidinho, somente... cuidar de construir o presente, construir de forma digna, né? Comprometido com a moral, né? Com aquilo que... O esquecimento, né, ele é intencional, né? Ou seja, há toda uma preparação para que preparação espiritual, para que a gente possa esquecer. Exatamente. Até porque eu acho que muitas vezes quando a gente fica muito no passado, assim, eu falo passado remoto, não é nem um passado tão distante assim de vidas passadas, mas o passado nosso ainda enquanto encarnado. Às vezes o passado ele nos atravanca, né? Ou seja, ele impacta o nosso presente e o futuro por conseguinte, né? Então, assim, a questão do esquecimento é justamente para que haja uma construção do novo e haja um processo de evolução. Sim. Esse processo de evolução perpassa justamente por esse processo de você fazer um fechamento daquilo que foi da vida passada. É lógico que, eventualmente, pode ser que a gente recorra a algum arquivo ali que a gente resgate, mas para que a gente possa crescer. Mas, via de regra, esse crescimento é justamente uma forma de um retomar, né? Eu acho que o mais importante é você refletir suas atitudes, né? Se permitir errar, né? E consertar o seu erro, para que não continue repetindo, né? Eu acho que nós estamos aqui para isso. A vida é feita de acertos e erros, né? Desde que se tenha consciência do erro, né? É necessário que você possa... Você ter consciência que é a única forma de você mudar, eu acredito. Porque quando você não tem a consciência do erro, a vida fica acertos e erros, mas fica... Sempre repetitivo. Sempre repetitivo, né? É interessante isso. Interessante.
Precognição, página 184. O que seria precognição, diz autor? O meio de estudo de ver e perceber o futuro. O meio de estudo de ver e perceber o futuro. Essa faculdade é desenvolvida por aqueles que já têm uma aptidão, uma percepção mais apurada, ampliando-se assim a qualidade de profetizar. Com a mente voltada para o devir, o médium percebe, vê antes que aconteça, porém necessita exercitar a luz da espiritualização para que obtenha dos seus mentores e protetores espirituais a carta aberta do porvir. O estudo, o conhecimento e a inteligência, sendo atributos do espírito, deverão ser os substratos da leitura espiritual do futuro, para que o médium não entre pelos caminhos da imaginação, das superstições, das abreviações, das fantasias ou da falta de ciência. A gente, por inúmeras vezes aqui, a gente, nas nossas discussões aqui, a gente traçou as diversas faces, né, das adivinhações e das superstições, né? Essa é mais uma, né? A precognição, né? Utilizada de forma transviada, isso pode trazer um processo de fascinação, assim, desmedido, né? A precognição. A gente... Que é a leitura do futuro, né? Que muitas pessoas gostam de fazer, né? Muitos médios que gostam de trabalhar com cartas e tem que ter cuidado para não entrar nesse fascínio. E a gente se distancia bastante da doutrina, né? Que pede ser espírita. As adivinhações. Mas, Lívia, será que realmente elas adivinham na hora que elas querem? Mas existe um dom aí, Odete. Quantas e quantas pessoas a gente sabe que tem através das diversas manifestações feitas, seja através de cartas, seja através de búzios, seja através de... E há essa projeção. Eu não creio que seja algo, que seja um mero devaneio. Eu acho que existe ali um dom, uma habilidade, uma aptidão espiritualista, não espírita, mas espiritualista, né? Mas na medida que aquilo é feito de forma, e é feito sempre de forma, não é leviana, mas bem distante da doutrina, né? Porque na verdade é só para matar a curiosidade daquele outro, na maioria das vezes. É aí que acontece. Exato. Sabe? Que acontece os enganos. Porque se fosse levar a seriedade, é provável que algum espírito superior, algum amigo espiritual venha e ajude aquele médium a fazer o trabalho. Mas, como na maioria das vezes é para curiosidade, para o ganho. Isso. Então, há um desvio aí. E aí a pessoa inventa. O médium pode inventar. Mas no trabalho espírita, efetivamente espírita, distante desse trabalho que é feito, qual é o objetivo? No trabalho espírita pode acontecer que a aproximação de a pessoa já tem uma aptidão, mas pode acontecer que um espírito superior, só nesse caso, um espírito superior se aproxime do médium para alertar, ajudar, inspirar aquele médium a falar em benefício. Aí sim. Mas aí o médium já tem que ter uma consciência mediúnica, né? Que deixe ele saiba que para é um espírito superior. E é em benefício a alguém, ou a instituição, sabe? Seria um anjo guardião? Sim, pode. Seria. Mas isso não é comum. A pré-cognição não é comum. A leitura do futuro. Dificilmente se vê isso. Porque justamente entra muito na fascinação. A espiritualidade acho que recua um pouco com esse trabalho. A retrocognição do passado é mais usada. Mais frequente. Para lição. Justamente para uma lição. Vamos ver aqui o que é a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, fala sobre a pré-cognição. Kardec explica que as coisas futuras não existem, elas ainda estão no nada.
como podemos ter a certeza de que elas acontecerão segundo as previsões? Você vê que até Kardec coloca como uma forma duvidosa, né? Então, quem se deparar com uma situação dessa é para pensar, né? No mínimo para pensar. Embora os exemplos de predições sejam bastante numerosos, ainda não se conhece a chave desse mistério. Saindo do círculo das coisas materiais e considerando as coisas pelo pensamento e domínio da vida espiritual, veremos que esses fenômenos acontecem em maior escala. Porém, Allan Kardec nos chama a atenção para algo muito importante. Deus permite, por vezes, que um canto do véu seja levantado, mas é sempre com um objetivo útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Que essas revelações são quase sempre feitas espontaneamente e jamais, ou bem raramente, em resposta a uma pergunta direta. Isso nos faz refletir que não devemos buscar as possíveis fontes de adivinhação sobre nossas vidas pessoais ou profissionais. Tá certo. Devemos nos concentrar em construir um presente digno, valoroso, amoroso, que por consequência estaremos galgando um futuro melhor. Isso está na Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Teoria da Presciência. Quando percebemos que o presente é o caminho para o futuro, iremos desenvolvê-lo de acordo com o planejamento espiritual e moral. O futuro está em nós, mas também de forma mais ampla na sociedade, como meio que evolui e que melhora a cada dia. Quando o espírito transpõe o presente e, por evolução, entra no futuro, ele não se adapta mais àquele meio atrasado em que vivenciou no passado. Procurar sempre o caminho mais amplo do aprendizado, de evolução, como se pudesse entrar em eras que hão de vir. Olhar para o futuro e planejar uma vida de trabalhos, de estudo, de compromissos morais e espirituais, sabendo que o espírito tem todas as possibilidades de desenvolver qualidades superiores. Os médios que têm a aptidão da pré-cognição devem estudar o espiritismo, os caminhos que o levam a prever as coisas e as vidas. Mas é necessário para tal maturidade espiritual, conhecimento, equilíbrio, harmonização e bom senso. Sem essas qualidades, tudo será vazio, sem nexo, e a previsão de qualidade falha e sem fundamento. A precognição calcada na ciência, na filosofia e na religião se torna conduto de estudo, de trabalho, de vibração e de sintonia para um planejamento espiritual e moral da humanidade. Quando prevemos, é porque já sabemos planejar e temos as condições de executar aquilo que previmos com antecipação. As previsões só serão efetivas quando podemos perceber que o que vai acontecer está na razão direta da sustentação espiritual moral do Pai Celestial. Tudo está incluído nas leis morais, espirituais e físicas. Nada acontecerá no futuro que não passe pelo crivo das bênçãos, da iluminação e da sustentação do Mestre Jesus e do Pai Celestial. Por isso, o futuro não é incerto, o futuro é certo. É o caminho do aperfeiçoamento moral e espiritual, é o caminho da perfeição. Precognição. Aí a autora, na página 137, faz um resumo com as 4 definições dos últimos capítulos. O que seria precognição? Presciência, profecia, premonição, preconhecimento, pressentimento, visão do futuro. Premonição, do latim, premonitione, profecia, pressentimento, precognição, presciência, previsão, visão do futuro e preconhecimento. Lívia, o que seria? Tem uma diferença entre precognição e premonição? Não, faz parte. Não. Como se fossem sinônimos, né? Mas a minha opinião, eu penso assim, premonição parece que é coisa ruim.
que você está vendo que algo mais ruim vai acontecer. E a pré-cognição, não, parece que é coisa boa. Isso aí está atrelado a uma imagem cultural. Cultura popular. Todos dois são sinônimos. Quando fala em Porque pré-cognição, É baseado nos filmes, né? Das premonições estão todas voltadas para o sempre vocabulário, uma coisa ruim, né? são sinônimos, né? Isso. da sociedade. Presciência, do latim presciência, termo muito utilizado vulgarmente para designar um sentimento antecipado de acontecimentos futuros, um pré-conhecimento das coisas, uma variante da criptestesia. Pressentimento, percepção anímica de acontecimentos futuros, conhecimento antecipado. Não é tão claro quando a evidência profética percebe-se que algo vai acontecer, mas é uma percepção vaga e indefinida. É o que a gente, pressentimento, né, popular. Que o pressentimento não guarda a menor relação com absolutamente nada, né? Não estou com pressentimento que isso... E sem pressentimento tem aquela coisa, na maioria das vezes... Pressentimento é um jogo de loteria, né? É opinião sua. Eu estou sentindo que há... A intuição, às vezes. E eu acho que o pressentimento é um problema. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que o pressentimento, na maioria das vezes, o pressentimento é utilizado para algo negativo. Eu estou pressentindo que vai acontecer algo. Ali já há uma energia trabalhada e que desencadeia. Aí é preciso, não, realmente aconteceu e eu estava certo no meu pressentimento. Não, muitas vezes não. Você canalizou uma energia tão direta em relação àquilo, à consecução daquele problema, daquela irregularidade, daquele que acaba acontecendo. Porque na verdade é vago. É por isso. Não tem precisão nenhuma. É por isso que eu acho que o médium que tem esse pressentimento e que tem a consciência da mediunidade dele não deve manifestar. Revelar. É isso. Exato. Fazer o caminho. Sobretudo o médium, da né? oração. É um catalisador de energia. Porque inclusive envolve outras pessoas, Claro. geralmente, né? Claro. Para mim é um mero Médios de Pressentimentos, do Livro dos Médios, item 194. O pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas têm essa faculdade. Apareceu um filme na sua frente, você não viu, não ouviu, é aquela... Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode-se tratar de uma espécie de dupla vista que lhes permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas e sobretudo nesse caso, que se podem chamar de médios de pressentimento, as pessoas assim dotadas, que constituem uma variedade dos médios inspirados. Quer dizer, é possível ter os médios de pressentimentos, né? Precognição, percepção do futuro, trata-se de uma visão espiritual do encadeamento dos acontecimentos ou dos fatos a partir do presente, que apesar disso não se processa fatalmente, pois a cadeia de fatos decorre sempre no plano humano das decisões do livre-arbítrio.